Mateus 24, verso 14. O texto diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Veja bem, mesmo que o texto seja projetado ali, vamos projetar, mas eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Veja bem, claramente o texto está dizendo quando Jesus virá. E ele vai vir quando o evangelho for pregado por todo mundo. Que evangelho ser pregado? O evangelho do reino, não é qualquer evangelho. E esse evangelho tem que ser um testemunho para todas as nações. Então, quando isso acontecer, virá o fim. Agora, quando a gente olha para esse texto, a gente começa a perceber um grande desafio. Quando o evangelho do reino vai ser pregado? Por todo mundo. Porque pregado já está sendo. Nós acreditamos que fazemos parte do povo remanescente, estamos pregando. Agora, qual o tamanho do nosso desafio de pregar o evangelho? Deixa eu te dar um exemplo. No Brasil, nós temos um pouquinho aí, mais de 2 milhões de adventistas. Nós temos 230 milhões de habitantes. Isso quer dizer que só representamos 1% da população. E eu vou te dizer que somos um dos países com maior número de adventistas no mundo. Existem países como China, Índia, que é muito mais populoso que o Brasil, e o nosso grupo de adventistas não representa 1% ainda. Se compararmos aqueles que têm contato com a mensagem do evangelho, em comparação ao número de habitantes que chegou aí a casa de 8 bilhões, vamos perceber que o nosso número é bem pequeno. Você percebe isso, né? E o que fazer então para pregar o evangelho? Inclusive, o secretário mundial da igreja apresentou uma pesquisa que diz o seguinte: se cada adventista no mundo, e nós somos em torno aí de 27 milhões de adventistas em todo mundo, se cada adventista pregar para uma pessoa não adventista todos os anos, terminaríamos a pregação do evangelho em 2147. Quantos planejam estar vivos de pé em 2147? Você fala assim: Senhor, eu quero que Jesus volte na minha geração. Mas espera um minuto. Mas é se cada adventista alcançar mais uma pessoa todos os anos e repetidamente, e aí se multiplicando. Aí eu chego a uma conclusão que é meio preocupante. Isso quer dizer que é impossível pregarmos o evangelho para todo mundo, a não ser que haja uma intervenção divina, a não ser que tenhamos o auxílio do Espírito Santo, assim como foi lá atrás, no dia do Pentecostes. 3 mil foram convertidos na pregação de Pedro. A não ser que algo diferente acontecer, que um movimento diferente do que está acontecendo até agora aconteça. E aí vem a outra grande pergunta. Apocalipse 10, versículo 10 e 11. Para aqueles que não sabem, ou talvez esteja visitando a igreja hoje, se você se perguntar assim: pastor, onde está a certidão de nascimento da igreja adventista? Quando começou esse movimento? Quando surgimos? Apocalipse 10 dá essa direção. Eu queria ler com você o texto do versículo 10 e versículo 11. Olha o que diz. Olha para a sua Bíblia e leia comigo. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Porém, quando comi, ao meu estômago ficou amargo. E agora vem o verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas. Veja bem, você sabe a que movimento esse texto está se referindo? Sabem bem? Nós acreditamos que essa aqui é a certidão de nascimento do movimento adventista. E isso se cumpriu em 1844.
Aquele livrinho, a mensagem da volta de Jesus, aquele movimento era doce à boca, mas se tornou amargo ao estômago. O movimento foi maravilhoso, alcançou muitas pessoas, mas no dia seguinte veio grande desapontamento e tudo aquilo se tornou amargo, doloroso, porque Jesus não voltou. O texto, a profecia estava correta, mas o evento estava errado. Não se tratava da volta de Jesus, e se tratava de um outro episódio. E agora o movimento que reuniu mais de 100 mil pessoas se resumiu a apenas 9 pessoas. 9 pessoas. E em outubro de 1848, Ellen White tem uma visão, e na visão diz o seguinte: olha, deve publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Será pequena a princípio, mas logo se tornarão torrentes de luz que vai iluminar o mundo. Esse foi o jornal. Inclusive eu trouxe para vocês uma réplica dele em inglês, porque talvez alguém não teve alegria ainda de pegar no folheto como esse. Pode tirar uma foto depois, ler o texto. E eu trouxe também uma réplica dele em português. Caso você não leia em inglês, você tem a tradução. Eu vou até pedir para alguém que esteja perto aqui, pegue da minha mão e depois passe. Você tem a alegria de ver o primeiro folheto adventista, publicado em julho de 1849, tá bom? Você pode passar e depois me entrega aí no finalzinho. Então, nesse texto, o Senhor está dizendo assim: olha, importa que profetize quando? Outra vez. Nós entendemos que a mensagem, o movimento que aconteceu em 1844, precisa acontecer de novo. Olha aqui para mim, com bastante atenção. Importa que profetize outra vez. Aquele movimento de 1844 tem que acontecer novamente. E como será esse movimento? Quais outras informações a gente tem? E aí a gente vai para o próximo texto. Apocalipse 14, verso 9. Folhei mais uma página da sua Bíblia. E olha o que o texto diz. A gente vai construindo aqui e logo virá o texto principal da mensagem dessa manhã. Capítulo 14, verso 9. Olha o que o texto diz. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão. Ok? Diz que esse terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo, será pregada em alta voz. Aí eu faço aquela pergunta clássica que você já conhece: qual é a mensagem do terceiro anjo? Está claro qual o texto? É uma mensagem de advertência. Essa mensagem que será pregada vai de imediato apresentar aqueles que precisam se posicionar ao lado de Deus e vai separar daqueles que vão se posicionar em oposição a Deus. Em algum momento o mundo vai se dividir em 2 grupos: aqueles que aceitarem a marca da besta na mão, na testa, que tem a ver com trabalho, tem a ver com escolha, e aqueles que não aceitarem a marca da besta. Mas o ponto é, a mensagem precisa ser pregada em alta voz. Em profecia, isso quer dizer que a mensagem deve ser anunciada a todo canto. Essa mensagem tem que ser ouvida por todo mundo. Em outras palavras, o texto está dizendo: olha, você precisa pregar o evangelho, e pregar o evangelho para todo mundo, para todo o povo, para todas as nações. Então, é um lembrete daquilo que nós lemos em Mateus 24. E agora vem o texto principal, e aqui a gente vai passar o restante do tempo. Apocalipse 18, verso 1 e 2. Você sabe que o livro do Apocalipse é dividido por blocos, não é isso? E que um texto seguinte acaba explicando, parecido com o que acontece em Daniel. Você vai perceber que aquilo que Daniel escreveu no capítulo 2 vai ser repassado de uma outra forma, em Daniel capítulo 7 e assim por diante. Agora percebe, olha o que diz Apocalipse 18, verso 1 e 2. Vocês estão acompanhando a minha linha de raciocínio, né? Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. E agora o versículo 2.
Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu, grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de todas as espécies de espíritos imundos, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Tem um ponto que eu quero destacar, e eu vou recapitular aqui para você entender bem. Primeiro, quando vai acontecer a volta de Jesus? Mateus diz que quando pregarmos o evangelho para todo mundo, ok? Toda tribo, nação, língua, o evangelho eterno. Só que quando nós continuamos a ler o texto e analisamos a nossa condição social, percebemos que é impossível pregar o evangelho da forma que nós temos pregado. Precisamos do auxílio do Espírito Santo para sermos mais eficientes e eficazes na pregação do evangelho. O texto seguinte falou para nós que aquela alta voz de Apocalipse 10 tem que se repetir. Apocalipse 14 diz que tem que ser em alta voz, que tem que ser um movimento, que tem que alcançar as pessoas, que tem que ir a todo lugar. E agora o texto diz que um outro anjo com grande poder, e eu destaquei grande voz. Então veja, o texto está dizendo em Apocalipse 18, que esse outro anjo aqui de Apocalipse 18, é quem vai fazer o papel da pregação do evangelho em alta voz e em grande poder. Opa, então peraí, a Bíblia apresentou para nós aparentemente um problema, e agora nós já temos uma solução, amém? E a solução vem desse outro anjo, que vai pregar em poder e glória, e vai iluminar a terra. Agora, qual o nosso papel aqui? Eu quero que você fique com essa pergunta na mente, porque isso a gente vai resolver o problema e terminar a mensagem dessa manhã. Quem é esse outro anjo? Quem é o anjo de Apocalipse 18? Quem tem essa mensagem com grande poder e com a sua glória? Quem é esse anjo? Ou quem são? Já que estamos falando de profecia, quem compõe esse movimento? Quem são essas pessoas? Que mensagem é essa? E agora vamos para os textos que eu falei para você que se pudesse anotar seria importante. Ellen White, Meditação Maranata, tema O Senhor Vem, página 210, diz o seguinte. Tá ali. Ellen White viu que os ímpios que se achavam em nosso redor, zombando de nós e ameaçando destruir-nos, eles nos ridicularizavam, escarneciam. Escarneciam por quê? Porque éramos pequenos em números. Olha que coisa interessante. E insultavam-nos com palavras destinadas a ferir profundamente. Ellen White está dizendo que nos últimos dias, os ímpios iam zombar de nós. Zombar, iam escarnecer, iam fazer aquela obra lá do anticristo. Mas eles iam fazer isso porque éramos pequenos em números. Como somos hoje? Somos grandes em números ou pequenos em números? Em comparado à população. Então a gente tem que ter um alerta aqui, bem importante. Segundo isso, nunca seremos um povo grande e numeroso. Isso significa que a crise final pode ser desencadeada justamente agora que somos poucos. Isso quer dizer que enquanto alguns estão sentados esperando o tempo passar, em algum momento pode ver Jesus voltando das nuvens e não está preparado, se perguntar, mas ele está vindo agora? Já está vindo. Os sinais aconteceram e eu não percebi que aconteceu. Pois é, Mateus fala também que a volta de Jesus seria como o dia de Noé. As pessoas se davam em casamento, comiam, bebiam, viviam a sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo. Então percebe, antes daquele movimento haverá uma crise final. E o texto diz que eles zombavam porque nós éramos o quê? Pequenos. Pequenos em número. Era um povo pequeno, diferente. Isso quer dizer que a crise pode acontecer agora, hoje, nos próximos dias. Afinal de contas, nunca teremos um grande número. Outro texto importante. O Grande Conflito, livro extraordinário, página 343. Nenhuma verdade é mais claramente
ensinada nas Escrituras do que aquela segundo qual Deus, pelo seu Espírito, dirige de maneira especial seus servos sobre a terra, nos grandes movimentos, que tem por objetivo promover a obra de salvação. Aí eu pergunto, que grande movimento é esse? A igreja está preparando algum grande movimento para promover a obra de salvação? Tem algum grande movimento? Tem. Eu vi no momento dos anúncios aqui. Tem. Nos próximos 2 anos, serão distribuídos 1,5 bilhão de livros em todo o mundo. Que é basicamente o número de residências que tem no mundo. População é 8 bilhões, mas basicamente 1,5 bilhão de residências. 74 idiomas diferentes, 74 línguas diferentes, para que várias nações do mundo inteiro possam ter acesso a essa mensagem. Veja, o Espírito Santo dirige de maneira especial. O Espírito Santo está dirigindo de maneira especial esses grandes movimentos. Olha que outro texto interessante. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra com toda a sua glória. Predize com isso a obra de extensão mundial e de extraordinário poder. Ellen White está falando para nós que o anjo de Apocalipse 18, ele vai proclamar a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Ele vai unir essa mensagem e ela vai ter uma extensão mundial e de extraordinário poder. Ok? Olha que coisa interessante. Mais um texto que eu queria compartilhar com você. O movimento de adventista de quando? Opa! E como é que foi manifestado o grande poder? Deixa eu te contar uma coisa interessante. Olha para mim. Guilherme Miller começou a pregar. E ele foi a grandes campais falar sobre a volta de Jesus. Mas ele percebeu que durante a semana, se ele pregasse todos os dias, ele não ia alcançar nem 10% dos Estados Unidos naquela época. Se aproximou dele um homem chamado Josué Raimes. E falou assim: Miller, eu tenho uma proposta para fazer para você. Eu tenho muito recurso. Eu quero que você escreva os seus sermões. Eu vou imprimir os seus sermões e eu vou enviar para todos os Estados Unidos e vou enviar para outros países. A pregação de Miller começou em 1932 e tomou força apenas em 1840, quando Josué Raimes começou a publicar a mensagem de Miller e mandar para muitos lugares. As pessoas recebiam a mensagem em envelopes pelo correio, liam, eram impactados, colocavam mais dinheiro no envelope, mandavam para o remetente e pediam que publicasse mais. Após o movimento de desapontamento, eu falei para vocês que nosso grupo se reduziu apenas a 9 pessoas, 9 pioneiros. Ellen White, Tiago White, José Bates, um grupo bem pequeno, Uri Smith, um grupo bem pequeno. Mas depois de 1848, que esse folheto que eu distribuí para você foi publicado, em apenas 20 anos nós estávamos em todos os continentes do mundo. Pouco tempo depois, em 1841, o primeiro colportor adventista estava pisando no Brasil, Albert Stauffen, para reunir as pessoas que já estavam aqui guardando o sábado. E no ano seguinte, no Rio Piracicaba, foi batizadas as 23 primeiras pessoas adventistas no Brasil. E Guilherme Stein Jr., que foi um dos 23 batizados, foi o primeiro colportor e pastor adventista brasileiro que deu início à pregação do evangelho em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo. Em março de 1929, 3 outros, John Brown, Hans Meyer, André Gedra, foram enviados ao norte do Brasil, em Belém especificamente, e deram início também à pregação do evangelho naquela região, partindo para o Ceará, Piauí, Maranhão.
Depois, com muito tempo depois também, não muito tempo depois, Plácido Pita, lá na Bahia, Alagoas, Pernambuco, sob o lombo de animais, levava também as publicações e pregava o evangelho em todo o Nordeste. Não foi diferente no Centro-Oeste, não foi diferente no Sudeste. Dos 9 países da América do Sul, 8 foram alcançados com publicações. Será que existe alguma coincidência nisso? Olha o que o próximo texto diz. O poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez, amém? Aquele movimento de 1844 vai acontecer de novo, está lá nos eventos finais. A mensagem do terceiro anjo não será divulgada em sussurros, mas com forte voz, como nós lemos lá em Apocalipse 14, verso 9, lembram? Com forte voz, em alta voz, o anjo que ilumina toda a terra. Então não será com sussurros, mas com forte voz. Aquele movimento que aconteceu vai acontecer de novo. A grande questão aqui é se nós estamos preparados para esse movimento, se nós estamos percebendo o que está acontecendo em nossa volta, se nós entendemos que movimento é esse movimento profético, se nós despertamos que nós estamos a alguns passos da volta de Jesus. A Bíblia fala de vários sinais, guerras, de rumores de guerra. Eu poderia até citar para você guerras recentes agora, como na Ucrânia. Falam de grandes terremotos. E eu poderia até citar agora o da Turquia e da Síria, que já cefou milhares de vidas como um grande terremoto. De fato foi. Catástrofes que têm acontecido, pandemias. Vivemos uma recente. E quem sabe virão outras. Mas o sinal principal é o evangelho eterno sendo pregado para todo mundo, para todas as nações. Isso precisa acontecer. Não é o mundo que tem que ficar pior. Não são catástrofes que tem que acontecer ainda mais. Não é isso que precisa acontecer. Estamos cansados de ver tanta destruição. O que precisa acontecer na verdade, eu e você recebermos o Espírito Santo, buscarmos o Espírito Santo, pregarmos o Evangelho a todo mundo, e precisa ser em alta voz. E quando eu falei em alta voz, eu já até expliquei anteriormente, não é pregar o Evangelho gritando, mas é anunciar a todo mundo, a quem está à sua volta, ao entrar, ao sair, no caminho, aos seus familiares, aos seus vizinhos, no seu trabalho. Sabe, é quem estiver perto de você. Olha que coisa interessante. Outro texto interessante aqui, na verdade não é um texto de Ellen White, mas um comentário de Jean-François, que diz que a reforma protestante não foi filha de Lutero, mas foi filha de Gutenberg. Você sabe quem foi Gutenberg? Alguém lembra de Gutenberg? Gutenberg foi quem inventou a imprensa. Então, de maneira hidráulico-mecânica, através de Gutenberg se poderiam imprimir e publicar de maneiras mais rápido. Não precisava agora mais transcrever, como os rabinos faziam. Gutenberg acelerou esse processo. Interessante que nos meados ali de 1512 a 1518 aproximadamente, metade dos livros que circulavam na Alemanha era escrito por Lutero e vendido pelos comportores de Lutero. Lutero foi o primeiro a organizar uma equipe de comportores, 40 monges, que saíam por toda a Alemanha e Europa vendendo seus livros, que falavam sobre a justificação pela fé, falavam sobre a volta de Jesus. Só que outros também, John Wycliffe, outros, também fizeram uma obra parecida com Lutero. Eles também passaram a Bíblia para a sua língua, mas utilizaram da imprensa, a máquina inventada por Gutenberg, para expandir isso de maneira mais rápida. Os valdenses não tiveram a imprensa e tiveram desafios maiores, mas foram homens também valorosos. Os valdenses levavam os textos bíblicos ao pescoço, às vezes na sua própria carne, se disfarçavam de vendedores de joia
e vendia joias para as pessoas, e quando percebia que o indivíduo era sincero, falava assim: olha, eu tenho uma joia muito mais preciosa do que essa. Tirava do pescoço o texto que estava enrolado e dava ou vendia para pessoas porções da Bíblia. Por isso o termo colportor, né, levar ao pescoço, ou levar ao dente também, porque às vezes para esconder e não ser preso nem morto, o texto era escrito em uma porção de papel, de texto bem fininho, era enrolado, prendido em um barbante, amarrava ao dente e engolia, e ficava preso à garganta. Depois tinha que retirar e recuperar o texto. Há relatos de alguns de terem cortado a própria carne e colocado o texto dentro do próprio corpo, para que o texto fosse protegido e não se perdesse, porque os dias que eu estou falando, a Bíblia só estava disponível em latim, e apenas um grupo bem pequeno sabia falar em latim. E os valdenses, Pedro Valdo, que liderou, teve a responsabilidade de traduzir o texto para a sua língua e dá-lo ao povo. O texto diz que Gutenberg, a imprensa, foi o pai da reforma. Isso é dito porque a reforma protestante, quando Roma quis deter Lutero, a imprensa já havia se levado as ideias a toda a Europa. Quando Roma tentou prender, matar Lutero, já não era mais possível, porque os livros já tinham alcançado a Europa inteira. E aí vem o texto que eu quero destacar para vocês. Foi instituída que os importantes livros que contêm a luz dada por Deus com respeito à apostasia de Satanás no céu deveriam ter vasta circulação. Justamente agora, porque por meio deles a verdade atingirá muitas mentes. Que livro é esse? Que livro é esse, igreja? O grande conflito. São agora mais necessários do que nunca antes. Ela diz: eu tenho maior interesse do que qualquer outro livro que o grande conflito seja distribuído. Ele tem a verdade presente. Ele fala sobre a apostasia de Satanás. Eu tenho interesse que, mais do que qualquer outro livro, o grande conflito seja lido, distribuído. Deixa eu fazer uma pergunta comprometedora agora, que você não precisa me responder. Por favor, não me responda. Mas você já leu o livro Grande Conflito? Só pensa, pelo amor de Deus, não me responda não. Mas ele será o livro do impacto esse ano, no ano que vem. Você já leu esse livro? Você vai levar pão da vida sem ter comido deste pão? Você vai oferecer água da vida sem ter tomado desta água? Você vai oferecer uma coisa que você não conhece, e as pessoas vão perguntar assim para você depois: olha fulano, que livro bom, que incrível você me deu, né? E tem uma parte aqui que eu não entendi direito, como é que é mesmo aquele capítulo lá, o 35? Aí você fala assim: e tem capítulo 35 nesse livro? E você ainda não leu, não conhece, não sabe o que a gente está falando? Os livros dos anos anteriores, a gente tinha pouquinho tempo para ler, né? Eles chegavam para nós, já estava pertinho do impacto. O grande conflito a gente tem em mãos há mais de 150 anos. Se você é recém-batizado, tudo bem, mas se você já é filho dessa igreja há muito tempo e não leu esse livro ainda, eu desafio você a começar a ler o quanto antes, tá bom? É um livro extraordinário, vai impactar o seu coração, vai te encher de alegria, vai te encher de desejo de ver Jesus voltar logo. Olha outro texto incrível. Agora eu vou responder a pergunta para vocês. Quem é o outro anjo, Apocalipse 18, de acordo com Ellen White, Eventos Finais? Lembra que eu fiz uma pergunta? Agora eu vou dar a resposta e eu já posso ir aqui para a parte final. Olha o que o texto diz. Em grande parte. Por meio de quê? Por que meio de quê? Nossas casas editoras, que há de efetuar a obra daquele outro anjo, que desce do céu com grande poder e com glória, que ilumina a terra. Ellen White quase repete o versículo inteiro de Apocalipse 18, para que ninguém fique com dúvida, assim, será que não é um outro anjo que ela está falando? Ela praticamente transcreve o texto de Apocalipse 18.
Para que ninguém fique assim, será que é mesmo? Será que é mesmo? Amigos, está muito claro. O anjo de Apocalipse 18, aquele outro anjo que ilumina a terra com poder e glória, aquele anjo que termina a pregação do evangelho, ela diz que em grande parte. Por que em grande parte? Porque a editora não faz a obra sozinha. A editora publica, mas quem distribui é você. Então é por isso que é em grande parte. Em grande parte, em outras palavras, está dizendo, aquele anjo de Apocalipse 18 é o ministério de publicações. É o ministério de publicações. Pastor, como é que a gente vai terminar a pregação do evangelho? Eu vi falar, pastor, que vai ser através da... deixa eu voltar um pouquinho aqui. Mais um texto. O que acabamos de ler é precisamente o poder do último grande movimento. Aí eu pergunto para você, como foi que a pregação de Miller foi impulsionada? Vamos antes de Miller. Como é que a pregação na Reforma foi impulsionada? Quando Lutero passou a publicar, John Wycliffe e os demais. Publicações, ok? Anotou aí. Reforma, publicações. Vamos dar um passo agora para frente. 1840 a 1844, Guilherme Miller, movimento milenita, 1840 a 1844. Quando é que levou impulso? Josué Raimes agora publicando a mensagem de Miller. Segundo momento. Terceiro momento agora, eram 9 adventistas. E agora vem o crescimento da igreja. Como é que aconteceu? Publicações. Onde é que está o folheto que eu distribuí? Quem tiver com ele, levanta ele de novo aí. Aí, está escrito aí no próximo título 01, primeiro folheto, primeiro periódico adventista. Quando a igreja recebeu a visão, e Ellen White falou para o seu marido, deve publicar o pequeno jornal. E você, publicar com o quê? Não tenho dinheiro. Eles demoraram 1 ano para publicar 1000 folhetos. 1 ano. E quando ele foi buscar os folhetos, não tinha o dinheiro todo. E Tiago falou assim para o dono da gráfica, olha, eu só tenho a metade do valor. Publica. Depois eu retorno aqui e pago o restante para você. Aquele homem também teve fé, porque ele aceitou publicar sem ter os recursos suficientes. Se reuniram em 9, ajoelharam, pediram a bênção de Deus, mandaram para endereço que nem sabiam para onde estava mandando. As pessoas recebiam a mensagem, colocavam dinheiro e devolviam os envelopes cheios de dinheiro. E pediam para que se publicasse mais. Anos depois, surge o primeiro comportor, George King, um jovem canadense. 1891, Albert Alfen no Brasil. Eu poderia citar outros grandes nomes na Venezuela, como por exemplo, o grande Rafael Dias Lopes, foi para a Venezuela, para o Chile, para a Argentina. No norte do Brasil, John Brown, Hans Maia, André Gedrar. Plácido Pita no Nordeste e tantos outros. As nossas publicações terão um papel vital. Olha o que diz, o anjo de Apocalipse 18 os usará poderosamente como instrumento-chave para terminar a obra. Amigos, alguém tem alguma dúvida aqui? Você agora não pode mais olhar para Apocalipse 18 e falar assim, quem é esse anjo de Apocalipse 18? Que obra é essa? Você já sabe agora, tá? Vamos lá. Olha bem para esse gráfico. Está em inglês aqui, mas o tema ali sobre a grande controvérsia, o foco é o que está na base ali. Alguém falou assim para mim, pastor, alguém me disse que a pregação do evangelho vai ser concluída através da rádio e TV. Outro falou assim, pastor, eu ouvi dizer que vamos concluir a pregação do evangelho através da internet, porque através do YouTube, Facebook, e obrigado a você que nos assiste, esse também é uma forma de nós pregarmos o evangelho, mas alguém vai dizer assim, pastor, é através da internet. Ou vai dizer assim, pastor, é através do rádio. Eu queria colocar aqui alguns marcos bem importantes. Quando começou o Ministério de Publicações? Olha a data ali, 1848. Quando é que começou a pregação através do rádio? Está ali, ó.
em laranja, 1929. Depois, por volta de 1940, 39, vem TV. E no ano 2000, vem com internet. Percebe que lá no finalzinho, tem 3 eventos importantes. E onde está aquelas skins de preto ali, é até o fechamento da porta da graça, ok? E à frente são os sinais seguintes, e o último é a segunda volta de Jesus, ok? Então bom, todas essas ferramentas estão sendo pregadas ali dentro do cenário do grande conflito. Só que tem um detalhe, em algum momento, alguém vai se incomodar com a pregação do evangelho. Vamos ser taxados de diferentes, extremistas ou coisa parecida. E alguém talvez com uma canetada, com uma lei, vai dizer assim, olha, a igreja adventista não pode mais pregar na TV nem no rádio. Olha ali, elas param. A primeira aparentemente é a TV e o rádio. Depois a rosinha que é a... E depois alguém fala assim, olha, vamos derrubar também a pregação através da internet. Vamos ser impedidos de pregar através da internet, ser censurados. E o que é que sobrou? O que é que vai até o fechamento da porta da graça? Os livros. Mas por quê? Qual a diferença? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem vai recolher os livros que nós já distribuímos, que estão nas casas das pessoas? Quem vai recolher os grandes conflitos, os 1,5 bilhão de livros que serão distribuídos esse no próximo ano, que estarão espalhados por todo o mundo? Aí agora eu vou para um outro texto importante de Ellen White, que ela diz que nos últimos dias os livros irão brilhar nas estantes. Ela diz que algumas pessoas receberão os livros, colocarão na sala, na mesa da sala ou nas estantes, e quase nunca olharão para os livros. Alguns livros serão comprados, que foram vendidos pelos comportores, livros que foram doados, e vão colocar na sala, na estante, para enfeitar, e nunca serão lidos. Aí ela diz o seguinte, mas chegará o dia que esses livros serão procurados e lidos. Amém? Rapaz, o amém foi fraco, hein? Amém, igreja? Os livros serão procurados e lidos. E muitos terão as suas primeiras convicções, graças à leitura desses livros. Eu estou reproduzindo agora para você as palavras de Ellen White, escrita no livro Comportor Evangelista, capítulo 24, 22 e 24. Você pode anotar o capítulo e ler depois em casa. Comportor Evangelista, capítulo 22 e 24. Ela diz que certamente os livros serão procurados e lidos. Amigos, hoje podemos fazer parte de uma grande obra, de um grande movimento de pregação do Evangelho. Está diante de nós a oportunidade de participar de um grande movimento, o maior movimento. Eu espero em Deus que esse seja o nosso último impacto. Não porque a gente precise parar de distribuir, mas é porque Jesus volte logo. Que 2023, 2024 seja o último impacto. O primeiro aconteceu em 26 e 27, os 10 mandamentos, 2.146.000 livros. Segundo, Esperança para Viver, quem lembra desse livro? Eu estava procurando na minha casa ontem, e a minha esposa tinha esse livro guardado. Esperança para Viver, 2007, 2008, 1.200.000 livros. Depois, Sinais de Esperança, escrito pelo Alejandro Bullion, 4 milhões de livros, lá em 2008, 2009. Quem participou do impacto em 2008, 2009? Tem alguém aqui? Opa, que bênção. Depois tivemos ali 2009, 2010, Tempo de Esperança, do Mark Filler. Falou sobre o sábado, lembra desse livro? Maravilhoso. Aumentou um pouquinho, 7 milhões e meio. Depois, Ainda Existe Esperança, 2010, 2011. Também ali, 8 milhões e um pouquinho. E aí veio um livro que movimentou muito, A Grande Esperança. A Grande Esperança era o último capítulo do grande conflito. 34 milhões de livros, 2012, 2013. Eu distribuí muito desses livros, tanto ele quanto a revista, que foi a primeira vez também que começamos a usar as revistas. Depois A Única Esperança, 16 milhões, Viva com Esperança.
Esperança Viva, do Ivan Saraiva, Em Busca de Esperança, que também foi um livro maravilhoso, gostei muito de ler. Tivemos aqui, olha, O Poder da Esperança, que falou sobre a saúde emocional, Esperança para a Família, do pastor Luiz Gonçalves, A Maior Esperança, e aqui vem Esperança Além da Crise, e o último convite. O último convite para distribuir o grande conflito. Muito bem pensado. Quero fazer um apelo para você essa manhã. O primeiro deles é que para você tome esta manhã a decisão, se você não tomou ainda, de se envolver no ministério de publicações. De você também ser esse instrumento aqui de Apocalipse 18 para a pregação do Evangelho. Não é o anjo de Apocalipse que vai fazer a obra. Olha o que o texto diz. A nossa publicação terá um papel vital. O anjo de Apocalipse usará, eu vou até grifar depois esse texto que é importante. O anjo usará poderosamente como instrumento-chave. Ele vai usar, irmãos, olha para mim, pessoas e livros. Entende? A obra não vai acontecer sem você. A distribuição não acontece sozinha. A CPB vai publicar os livros, mas o anjo vai usar os livros e você poderosamente. Então meu apelo é o seguinte, olha, tome hoje a decisão, se você não se envolveu ainda, de se envolver na missão de pregar o Evangelho através dos livros. Pastor, mas eu já distribuo o livro. Só que o texto que a gente leu hoje diz que tem que ser em alta voz. Então tem que ser a sua maior distribuição, a maior da sua vida, da sua história. E digo mais ainda, eu sei que tem pessoas aqui que falam assim, pastor, e se eu quiser distribuir literatura até Jesus voltar agora? Tem um ministério da igreja que cuida de você para isso. Chama-se Coportagem, também está relacionado ao Ministério de Publicações. São homens e mulheres, muitos deles têm uma carreira, uma vida, visitando pessoas e levando a mensagem do Evangelho de maneira impressa. O grande conflito vai ser distribuído agora, mas os coportores estão fazendo isso há mais de 160 anos. E muitas pessoas têm sido alcançadas pelos livros distribuídos. Eu quero fazer um apelo para você também que deseja fazer parte dessa obra como coportor evangelista. Se durante toda essa mensagem você ouviu tudo o que foi dito aqui e também sentiu o desejo de maneira mais direta fazer parte desse ministério, distribuir literatura como coportor, não vá para casa sem antes conversar comigo para poder te direcionar, te instruir por conta desse ministério. Você pode ser um coportor permanente aqui na sua região. Você pode ser um jovem coportor que faz isso apenas nas férias. Apenas nas férias. Como o Sonho do Alto, que é uma temporada de 3 meses. Ou você pode fazer isso até a volta de Jesus como coportor permanente. Pastor, eu não posso ser um coportor. Tá bom, mas você pode participar do Impacto de Esperança e distribuir grande conflito para seus amigos e vizinhos. O que você não pode é ficar de fora deste movimento profético. O que você não pode é deixar de distribuir literatura e pregar o Evangelho e falar que Jesus está voltando.